Olá, queridos, estamos aqui em mais um Upper Chamber. Tem sido precioso, tem sido uma jornada maravilhosa. Como eu disse em outros episódios, é um desafio para mim, porque Juntos é meio assim maluco, cheio dos ré-pré-pré. Mas Deus está nos ensinando, nos treinando, nos preparando. E o que tem nos impulsionado mais a fazer esses episódios é a expectativa de que abençoe a sua vida, de que inspire você, de que toque o seu coração, que encharque você de esperança. E não deixa aí de dar o like, né? Eu falei que agora eu tô virando youtuber, top, torci até as linguagens de põe o like, aquela coisa toda. E seja bem-vindo a mais um episódio do Upper Chamber. E hoje, eu vou ser sincero, Deus preparou um presente para mim, né? Tá com a Nívia Soares. O presente é meu. É um presente de Deus e um presente para vocês. E tem amigos que o Senhor nos deu há tantos anos. A gente estava falando hoje, eu lembrei... A Nívia teve no chá de bebê do Caleb, do WhatsApp do Caleb, que tá com 14 anos. Meu Deus do céu! Então, meu pai, então essa amizade, esse carinho que a gente tem, o respeito que a gente tem por você, Nívia, é real, é genuíno. Amém. E a gratidão, né? Eu lembro que tava em casa uma vez, eu acho que eu te liguei. Tava assim, de repente, eu lembrei, meu Deus, a Nívia era muito doida. Cantar comigo, com a minha voz toda doida, as minhas músicas tudo maluca. E fazer back, e ajudar, e dar conselho ainda com muito carinho. Juntos, talvez isso aqui. Hoje eu olho e falo, meu pai, por que ela não me bateu e tudo mais? A gente é muito grato à sua vida, Nívia. Oh, Judson, a recíproca é totalmente verdadeira. A gente ama muito você, eu e o Gu. E a sua vida, para nós, é uma referência de alguém que tem permanecido no decorrer dos anos. E de alguém que sempre tem pão para dar, sempre Amém. tem alimento. Isso é inspirador, absolutamente inspirador para minha vida. Amém. A gente está E a muito gente ama feliz. muito você e os Glória meninos. a Deus. Foi um presente de Deus dar esse tempo aqui e vai abençoar a sua vida. Eu falei com a Nívia que o Upper Chamber nasceu da ideia de que aquela ideia de quando Paulo estava no segundo andar e tinha tochas de fogo, né? E ele estava pregando. Mas tinha alguém na janela que caiu e morreu. Mas naquele ambiente, até os que morrem voltam a viver. Amém. Que são aquecidos de Amém. novo. Veio da ideia daquele filho da Sunamita, né? Que morreu e o profeta falou, ela colocou ele no segundo andar, esperando a ressurreição. Amém. Eu acho que o Senhor tem nos levado para um ambiente de esperar Amém. a ressurreição. Amém. Algo sobrenatural que vem sobre as nossas vidas, algo maravilhoso que vem. E, Nívia, eu posso dizer, anos se passaram do ministério, meu coração continua queimando por Jesus, e toda vez que eu te vejo, o seu coração continua queimando por Jesus. Isso me abençoa demais, você sabe disso. A gente não tem para onde ir, né, Gildson? Por que mais nós vamos queimar? Por quem mais? Quem mais é digno? Né? Não tem ninguém como Jesus. Definitivamente não tem ninguém que se compare a Jesus e a quem ele é e que tenha o caráter dele, né? O caráter manso e humilde, ao mesmo tempo soberano e poderoso. Isso é incrível demais. Isso é lindo demais. Só ele, Jesus. né? Só ele. Aleluia. Eu queria te fazer umas perguntas. Eu vou colocar aqui uma ideia e aí deixar você falar. Afinal de contas, eu agora sou um entrevistador. A coisa é diferente. Vamos ver se você vai conseguir. Vamos ver se você vai fugir das perguntas. Ai. Mas uma das coisas que o Senhor falou comigo, falou com a gente, Nívia, é que existem 2 ciclos de avivamento. Existe o ciclo como quando o povo está cruzando o Jordão. Eles esperaram 40 anos no deserto. Finalmente eles estão cruzando o Jordão e atravessando o Jordão. E a Arca da Aliança está lá, o rio se abre. Na época da colheita, o rio se abre, eles passam a seco.
uma nação inteira finalmente conseguiu cruzar para o próximo nível. O avivamento, a alegria, a festa, a celebração que havia ali era violenta, porque a arca estava lá no meio, a presença, a manifestação, e eles atravessam para o outro lado. O Senhor falou comigo, Júlio, isso é a primeira fase do avivamento, mas eu tenho uma segunda fase de avivamento que é tão importante como essa. E o Senhor falou comigo, sabe, depois que eles atravessam o Jordão, Josué chama 12 homens e fala, eu sei que vocês estão tendo festa, muita coisa acontecendo, muita coisa rompendo, muita agenda, muita conferência, mas será que vocês podem voltar comigo para dentro do rio? E eu acho que aqueles homens pensaram, eu esperei 40 anos, você está me mandando voltar para trás. Ele falou, eu quero que vocês entrem comigo e cada um de vocês pega uma pedra. E aparentemente não fazia sentido, porque não tinha formato da pedra, não tinha aparência, não tinha... Mas falou, eu quero que cada um pegue e traga no ombro. Não tinha arca, era só a pedra, era um trabalho. E eles constroem um monumento sem formato. A Bíblia não fala assim, era um memorial, não tinha formato. E a Bíblia diz que a razão pela qual Deus mandou construir aquele memorial é porque o Senhor falou, daqui a muitos anos, os seus bisnetos, seus tataranetos, seus filhos vão passar em frente a esse memorial e vão perguntar, o que é isso? O que é isso? E vocês vão falar, se assenta aqui que eu quero contar para vocês o que Deus fez. E eu queria que a gente gastasse esses poucos instantes, Nívia. Eu encontro com muitos jovens nos Estados Unidos que falam comigo, me conta o que aconteceu no Brasil. Me conta o que o Senhor fez. Me conta o que é avivamento. Define avivamento. Define o mover de Deus ou alguma coisa. E eu queria perguntar a você, conta pra gente. Para mim, Judson, o mover de Deus foi uma desconstrução, um encontro com a presença tão real, mas tão real, mas tão real, que desconstruiu todos os meus sonhos, desconstruiu todas as minhas ênfases, todas as minhas ideias e tudo aquilo que eu tinha como projeto de vida para o futuro. Tudo mudou a partir desse momento. Eu ia ser artista cristã, nada contra artistas cristãos. Eu creio que cada um tem um chamado e um propósito de Deus. E o meu plano, Nívia, era ser uma artista cristã. Era cantar, era gravar, era fazer sucesso, era enfim, fazer um trabalho diferente, legal. O meu plano era esse. Até que houve um encontro com a presença. E eu já era cristã, crescida num lar evangélico, batizada com o Espírito Santo aos 15, mas houve tempos que Belo Horizonte viveu e que o Brasil viveu, onde a presença do Senhor foi um peso tão grande, tão tremendo, que desconstruiu tudo que eu sonhava, tudo que eu achava que sabia, tudo que eu queria, todas as minhas vontades, todos os meus sonhos. Tudo isso foi desconstruído, caiu por terra, diante da presença. E eu não consegui segurar nadinha. Eu não consegui segurar nada. Tive que deixar embora. Tive que deixar lavar, deixar embora. E a convicção que eu tive no meu coração é que não existe nada, não existe sonho, projeto, nada que substitua essa presença. Nada que seja maior, mais profundo, mais tremendo, nada que preencha mais o meu coração do que a presença de Jesus. Aleluia. Nada nunca vai substituir isso. E foi por causa disso, desse tempo, né, que a gente ficou estragado pro resto da vida. A gente não serve para mais nada. Outra coisa. Acho que é a única coisa. A gente não serve para nada. Presença. A gente só queria a presença dele, né? Só ele, só a presença dele. Mas eu acho que tem uma geração que diz que o que a gente experimentou foi apenas algo emocional. Eu penso que não tem como você não sentir quando a presença se manifesta. As suas emoções acompanham. E principalmente, no meu caso, quando existia uma lacuna de paternidade, né? Existia uma carência interior, existia um buraco do entendimento do amor de Deus.
eu precisava sentir. Eu precisava sentir, e eu senti de uma forma tão poderosa, tão grandiosa, né, e tão desconstrutora, né, como foi. Que eu não acho que tem como desagregar a realidade da presença do sentimento humano. O sentimento humano definitivamente vai acompanhar quando a presença de Deus vier, né? Eu imagino o que o apóstolo Paulo não sentiu quando ele viu ele que perseguia os cristãos, que foi responsável pela morte de Estevão e de tantos outros cristãos. Quando ele viu Jesus no meio do caminho. E, né, até alguns falam que ele caiu do cavalo, não tinha nem cavalo na época, não tinha cavalo na história, mas, né, o homem simplesmente fica cego. Ele ouve, ele vê Jesus, ele ouve a voz dele, ele fica cego, ele foi totalmente desconstruído pela presença de Deus. Eu imagino o que Paulo sentiu. Então, a presença de Deus desconstrói a nossa... Exatamente. Nossa vaidade. Sim. Nosso orgulho. Nosso jeito de fazer. Nossas metodologias. E tudo. Desconstrói nosso... Meu Pai, isso é fenomenal. Tudo. Eu acho que hoje a gente consegue olhar para trás e falar assim, olha isso que o Senhor estava fazendo. E eu acho que isso é maravilhoso. E a minha pergunta é, será que o Senhor pode fazer de novo? Judson, eu chorei durante muitos anos. Eu andei em luto durante muitos anos por um mover de Deus que passou. Por um tempo que passou, eu tinha saudades do sentimento da presença no meio da comunidade, no meio da igreja. E durante muitos anos eu bati até na igreja. Por causa disso, por nós termos perdido esse mover do Espírito. Até o dia que o Senhor falou, filha, se você não ama a igreja, você não pode profetizar sobre ela. Isso mesmo. E eu me lembro que, quanto a essas lágrimas constantes, eu lembro do Senhor falando, para de chorar, em um determinado ponto. Para de chorar. Porque o que eu vou fazer futuramente é ainda maior e você precisa construir nesse tempo, construir em esperança para aquilo que eu vou fazer futuramente. Interessante que eu também tive uma experiência semelhante no aspecto do... A gente falou muito sobre remover a cinza do altar, né? Para pegar algo novo. Sim. E o Senhor falou comigo, Judson, a gente entendeu isso, falou, ok, então o que aconteceu no passado é passado, vamos deixar para lá, foi uma experiência pontual, não vamos tentar refabricar aquilo ou regerar aquilo, mas chegou no momento onde o Senhor falou, Judson, é verdade isso que aconteceu, você não precisa tentar refabricar, mas deixa eu te explicar. Não joga a cinza fora junto com o altar. Os princípios permanecem ali. Sim. Porque um fogo novo, com características diferentes, Sim. mas é santo, é a minha presença, do mesmo jeito vai vir. Talvez não da maneira como você espera, não da maneira como você experimenta, mas vai vir um fogo tremendo. Sim, eu creio nisso também. Agora, uma pergunta que eu quero fazer. Desculpa, quero perguntar aqui. Porque princípios de avivamento. Uma coisa, e muita gente vem com essa fala, não, mas vocês estão nostálgicos. Vocês falam de avivamento como se fosse nostálgico. Mas será que a presença de Deus é algo nostálgico ou é um princípio? Será que a santidade, ou o mover de Deus, ou a manifestação da glória, será que pensar, Senhor, se rompesses os céus e descesses aqui, é algo nostálgico? Ou será que é algo que o Senhor espera uma geração que agarre a orla do manto dele e diga, Senhor, faz com nós o que o Senhor fez com os nossos pais? Sim. Qual a razão do Senhor colocar memoriais? Ela simplesmente para a gente dizer, que legal, aconteceu com meus pais, ou é para nos inspirar a dizer, se Deus fez com Elias, pode fazer comigo. Exatamente. E é claro que com as proporções diferentes, não sendo nostálgico, mas eu queria perguntar a você, existem princípios de avivamento? Sim, a palavra de Deus, ela nos fala, né? Não remova os antigos marcos. Não remova eles. Por quê? Porque o princípio é sempre o mesmo. A palavra, ela é imutável, né? E ela é um fundamento de vida imutável para nós. E durante toda a história bíblica, nós vemos claramente Deus se revelando, Deus querendo se revelar ao ser humano. E Deus buscando pessoas que estavam com fome, que estavam com sede, gente que, de certa forma, tinha a sua história tão dirigida
né? É engraçado, você olha um Moisés da vida. Gente, como que um cara criado no Egito, né? O cara tinha tudo para ter morrido quando era bebê, né? Deus guarda toda uma história, né? Deus o leva para o deserto, né? Depois que ele mata um egípcio, Deus o leva para o deserto, ele passa 40 anos fora do Egito e de repente Deus se revela a ele de forma sobrenatural e ao mesmo tempo simples. Né? Ele se torna aquele que era um príncipe se torna um pastor de ovelhas. E Deus o encontra naquele momento de extrema simplicidade dele, de extremo vazio, né? E o Senhor se revela a ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou. E o Senhor se revela, né? Então, eu creio que o desejo de Deus é se revelar e é levantar libertadores nessa geração. Pessoas que libertem a igreja, que libertem o povo de Deus, né? Pessoas que sejam instrumento para apontar para a pessoa de Cristo e dizer: é Ele. É Ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele, não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre os meus achievements, né? Sobre os meus, aquilo que eu alcanço, mas é sobre Jesus, sobre o que Ele já alcançou na cruz, sobre a pessoa dele, né? O que Deus mais anseia no seu coração é se manifestar, né? E, no entanto, nós nos cercamos com tanta religiosidade, com tantos costumes, com tanto jeito de fazer. A gente já sabe como é que faz, né? A gente sabe mexer com as emoções das pessoas, a gente já sabe que música cantar, que mensagem pregar, a gente sabe tudo, que luz ligar, em qual momento, né? E a gente se cerca de tantos aparatos que às vezes é quase impossível que o Espírito de Deus tenha liberdade. Né? Mas eu creio que a gente está vivendo tempos onde o Senhor deseja que a gente retorne a esse lugar de dependência, de reconhecimento do quanto nós dependemos dele, precisamos da presença dele. Moisés, ele teve essa consciência de uma forma tão linda, cara. Né? Quando ele fala: Senhor, né? Deus fala com ele: olha, esse povo é muito chato. Se eu for no meio deles, vão matar todos eles, então eu vou mandar um anjo. Né? E Moisés está falando: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça ir. Né? Não é a sua presença quem nos faz ser diferentes. Né? O Senhor, que fama que o Senhor vai ter. O Senhor tirou o teu povo do Egito. Né? Nós temos um Deus, é o Senhor que nos dá identidade, é a tua presença quem faz ser, nos faz ser quem nós somos. Essa frase é importante: é a sua presença que nos faz ser quem nós somos. Meu Deus. Então, sem a presença, nós temos um monte de aparato, Judson, nós temos boa música, boa mensagem, bom qualquer coisa, nós temos ícones, mas nós não somos ninguém sem a presença. É interessante que esse texto, antes de você falar esse texto, eu estava pensando nele de novo, que é o texto que veio na minha mente quando você estava falando, que o Senhor antes falou assim: fala o seguinte, eu não aguento mais, não vou andar no meio de vocês, senão eu vou matar vocês. Não é que eu parei de amar vocês, é que não tem como. Não dá. Quando você quebra o princípio, você não aguenta. E o Senhor fala assim: mas faz o seguinte, tira todos esses seus aparatos. Tira os atavios. Os atavios. Deixa eu ver você de novo. Porque talvez você consiga me ver de novo. Sim. Talvez se você tirar todas essas coisas que acabaram. Sim. Eu estava pensando esses dias, eu trabalho com liderança, né? E muitos homens preciosos, mulheres preciosas estão debaixo de tanto fardo. Sim. E esse fardo chama-se resultado. Eu tenho que ter aparato. Sim. Eu tenho que ter algum ornamento. Eu tenho que ter alguma coisa. E muitas vezes a gente foge. Acho que o apóstolo Paulo ele falou bem claro: eu temo que assim como Satanás enganou a serpente, vocês sejam afastados da simplicidade. Sim. E por um tempo me deu até náusea quando as pessoas falavam de avivamento. Porque eles não queriam avivamento em si, mas uma animação. O aparato da Sim. coisa. Mas eu acho que um dos princípios de avivamento, e eu vou jogar aqui, talvez você me disse se eu estou certo ou errado, que eu percebi, era simplicidade. Sim. É o quebrantamento, na verdade, tirar as distrações. A gente tem uma facilidade de idolatrar coisas, né?
A gente tem um coração idólatra em potencial. O ser humano é idólatra em potencial. E a gente tem uma facilidade de colocar coisas no lugar de Deus, colocar pessoas no lugar de Deus. E não é à toa, né, que o livro de Tiago vai dizer: o Espírito que habita em nós tem ciúmes de nós. Porque a gente está o tempo todo buscando visualizar coisas. A gente está o tempo todo tentando bolar estratégias. E Deus quer simplesmente nos conduzir em dependência, na dependência dele. Por causa disso, é a razão pela qual Jesus subiu e o Espírito desceu, para que ele viesse nos ensinar todas as coisas. Mas a gente não tem paciência para aprender todas as coisas com o Espírito Santo, porque para aprender a gente precisa ficar parado. A gente precisa se aquietar, a gente precisa se despir dos atavios, né? A gente precisa desligar as luzes e estar na solitude muitas vezes, estar no silêncio. Né? E esse lugar de dependência precisa ser resgatado, Judson. Esse lugar de comunhão com o Espírito. Né? O Espírito Santo é totalmente precioso. Interessante que você está falando, eu estou lembrando uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, que Jesus era modelo em todo o processo do ministério nosso. Na hora que o ministério de Jesus estava para decolar, porque ele ressuscitou, agora todo mundo vai me ouvir, eu morri, ressuscitei. Ele falou, agora eu tenho que sair para que ele venha. E existe um processo no meio do ministério que, se a gente não dá passos para trás, o Espírito Santo não move. É verdade. E eu acho que avivamento está muito conectado com isso, quando a gente volta e fala, Espírito Santo, eu confio no Senhor. Nos guia. Eu tenho tudo pronto, eu sei o que fazer, mas eu preciso depender do Senhor e da sua presença e da sua glória. Outra coisa que é muito forte para mim, Nívia, que eu percebi, eu vou ser sincero, porque eu fui tocado pela sua vida, pela vida muito forte, pela vida do Gustavo, por vocês, pela sua família e por vários ministros em Belo Horizonte. Mas uma das coisas que mais me marcou naquele tempo, que hoje, olhando para trás, me marca, havia um espírito de voluntariedade. Ninguém era dono de nada. Um dia desse, você estava cantando uma canção, foi tremendo, a gente estava ouvindo você ministrar, e veio uma frase no meu coração, essa canção era canção do tempo que canção não tinha dono, ela era do corpo. Isso. Então, eu não estou falando que isso é errado, não tem dono, mas parece que naquela época a gente não preocupava quem era dono da canção, mas sim se ela leva o corpo a se aproximar. E havia uma voluntariedade, quando se fazia uma conferência, haviam jovens que chegavam 5, 6 horas antes para limpar o lugar, preparar o lugar. Cada um falava, aqui está o microfone, como que eu posso te servir? E uma das coisas que eu percebo na história de Israel e da Igreja do Senhor, sempre que Deus move na terra, existe um espírito de voluntariedade. Sim, é algo não natural. Existe um legalismo, não existe um fardo. Eu não sei se eu estou certo. O que você acha? Filipenses capítulo 2 descreve isso tão perfeito, quando Paulo fala, cada um considere o que é do outro, né? Não o que é propriamente seu. Né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? E por isso Deus o exaltou. Então eu creio que isso é algo do Espírito, é algo muito característico com o caráter de Cristo, né? Algo muito parecido com o próprio Jesus. Jesus tinha esse hábito, né? De servir, de tocar, de se colocar mesmo como servo, como escravo, de fazer trabalho de quem era escravo. Tenho na mente, né? Quando Jesus tira suas vestes, suas roupas, amarra um aventalzinho na cintura e começa a lavar os pés dos caras. Um escravo fazia isso. Né? Jesus, ele é assim. Nós servimos a um Deus que é manso e humilde de coração. E o Espírito Santo, naturalmente, vai levar o povo de Deus a esse entendimento e a esse hábito de vida. Né? O avivamento, acho que a primeira coisa que um avivamento traz é essa sensação de que você é maior do que eu preciso te servir. Eu preciso te honrar na minha frente. Eu acho que a presença de Deus gera... Eu acho que a gente tem que terminar, o nosso horário já está avançado, mas deixa eu só falar ouvir mais duas coisas. Não sei quando que a gente vai se ver de novo. Mas, olha bem, eu não sei se você lembra, eu me lembro uma vez, eu acho que a Sona achou, ou alguma conferência que a gente estava. Você chegava, você tinha um santo temor. Sim.
você caminhava dizendo, meu Pai, Ele está aqui. O Senhor está aqui. Eu não me atrevo. Não era um medo de medo, assim, mas era aquele medo lindo. Temor. Aquele temor. Sim. Deus. Eu me lembro quantas vezes eu ia ministrar em conferências e eu pensava assim, Senhor, eles vão colocar o microfone na minha mão. Oh, Deus! Eu não me atrevo a me exaltar. O que a gente vai falar para esse povo? O que o Senhor quer falar com eles, Senhor Jesus? E eu penso, meu Deus! Eu acho que eu não sei se isso é real, se é loucura da minha cabeça, Não, mas essas coisas, ou se isso é nostalgia, Não, né? Mas eu acho que a presença de Deus gera não um legalismo, pelo contrário, a graça é aflorada, porque a gente grita de alegria por causa do perdão. Sim. Não é acusação, o Senhor não está ali falando, eu estou aqui para te matar. Não é nada disso. É aquela fala, meu Deus, eu estou tão apaixonado pelo Senhor. Sim. É exatamente cada coisa sendo colocada no seu lugar. Né? Não existe espaço para nenhum espírito que não seja o Espírito de Deus. Não existe um espaço para exaltação humana. E a gente não se sente... Você não tem sede nem fome por plataforma, nem por microfone. Porque Jesus está ali, você quer ouvir Jesus, através de quem quer que seja, mas você quer ouvir Jesus, mesmo que o Senhor não me use alguém, Senhor, use alguém, eu não ligo, contanto que o Senhor venha. E é exatamente essa consciência, que eu me lembro bem dessa consciência, e eu tento revivê-la nos nossos dias, né? Essa consciência da necessidade do outro por causa de Jesus. A necessidade do corpo de Cristo. É dele. É dele. O corpo é dele. Pertence ao corpo. Última pergunta. Os recabitas, Uau! eles estavam vivos num momento tenebroso de Israel. Mas eles falaram, sabe de uma coisa? O que os nossos pais ensinaram. Uau! O que os nossos pais nos treinaram. É inconfortável viver nesse padrão. Sim. Porque tá todo mundo vivendo de outro padrão. E Jeremias diz para ele, um profeta vira para eles e fala, pode diluir o seu padrão, pode beber vinho. E os recabitas permaneceram, falaram, desculpa, Jeremias, você é um profeta, eu te respeito, você é um homem de Deus, mas eu não posso abandonar os ensinamentos dos meus pais, os fundamentos que vêm. E eu fico pensando, e os fundamentos, será que há lugar para uma geração como os recabitas hoje, Sim. que falam, sabe de uma coisa, não é uma religião, é os princípios, amar o Senhor, Sim. Jesus como centro de todas as coisas, servir ao Cordeiro, servir à noiva, voluntariedade, coração quebrantado, e dizer, sabe de uma coisa, todo mundo pode, mas eu não posso. Exatamente. E será que é possível que nesse tempo que a gente vive, porque muita gente fala, Deus não move mais, pastor, mas será que é possível hoje, você que está nos assistindo, fechar a porta do seu quarto e a presença do Senhor vir sobre você? Essa é a minha... Porque eu creio que é. Deus espera por isso, Judson. Então, eu diria, que tem uma geração que fala, sabe uma coisa? Eu não quero ouvir sobre o que o Senhor fez só com os meus pais. Faz na minha vida. Sim. Será que é possível, Nível? Será que o Senhor falou, não, eu cansei, minha presença está fora, eu já saí do planeta Terra, agora, nem vou falar para quem que o Senhor talvez entregaria, mas já entreguei para... Mas será que é possível que um jovem de 15 anos, 17 anos, 14 anos, ou como Josias, encontre o que os pais deixaram empoeirar? Com certeza, com certeza. Com certeza. Comecem a ler, Nível, a palavra do Senhor e descobrir os tesouros que foram perdidos e empoeirados. Amém. Será que é possível que alguns desses jovens ouçam a gente hoje e encontrem os fundamentos e os princípios? Amém. E comecem a ler e descobrem e rasguem as suas vestes diante do Senhor. Não é sobre canções, não é sobre ministros, não é sobre... Não é sobre nada disso, é sobre uma presença que continua sendo a mesma.
E quando a gente entende que Jesus continua o mesmo, e Deus continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Deus continua procurando, como diz a palavra, corações que sejam totalmente dele, para se mostrar bom para com esses, para mostrar-se forte para com esses cujo coração é totalmente dele, né? Deus se mostra forte quando o nosso coração se propõe a ser completo dele, quando nós não temos amantes, né, na nossa vida. E eu creio sim, Judson, que é possível sim. E que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais a escuridão cresce e mais a luz da igreja brilha. E quando eu falo igreja, eu não me refiro a uma instituição religiosa com CNPJ, mas me refiro àqueles que amam Jesus de todo o coração. Glória a Deus. E que entenderam que não pertencem a esse mundo, a esse sistema, mas que Jesus vem, ele vem reinar sobre a terra e ele vem buscar uma noiva que é dele, ele é propriedade particular, né? Essas pessoas que entendem isso, que o reino de Jesus não é desse mundo, né? Não é dessa terra. Verdade. E que é um reino que vai descer do céu, né? Eu estava lendo outro dia Apocalipse 21, quando ele mostra a nova Jerusalém que desce do céu, adornada como uma noiva para o noivo. Meu Deus! Glória a Deus. Sabe? É um reino que desce do céu, uma cidade não feita por mãos. Quando nós entendemos isso, nós somos livres desse sistema de aceitação deste mundo. Para você ser aceito, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que se inserir nisso, naquilo e naquilo outro. E quando a gente entende que a quem nós pertencemos ao Senhor, a gente abandona essa necessidade de se mostrar, de ser visto. E parece que nós nos tornamos tão fragilizados, né? A gente tem medo de falar alguma coisa que as pessoas vão nos deletar. E não nos seguem mais e nos deletam. E eu fico pensando, meu Pai, nós precisamos mover onde nós vemos ter entendimento do que é eterno, do que realmente vale a pena. Meu Pai. Mas é isso que Deus vai levantar nos últimos tempos. E eu creio que estamos vivendo esses tempos que antecedem a vinda do Senhor, né? Uma proximidade muito grande desse dia do Senhor. E enquanto esse dia se aproxima, eu sei que a iniquidade cresce, mas eu também sei que a luz do Senhor brilha. Exatamente. Daniel diz que os sábios ensinarão a muitos, né? E eles resplandecerão como estrelas, né? Quando o Senhor vier, né? A manifestação da glória do Senhor, ela faz com que aqueles que são dele resplandeçam como ele, né? E eu creio que esses são tempos muito propícios para que os sábios de Deus se levantem e iluminem o coração de muitos com a palavra viva, não apenas com uma teologia dura e fria, mas com uma palavra viva que emana, né, do Espírito Santo para esses dias, para esse tempo. A palavra de Deus, né, para esses tempos. Os sábios guiarão a muitos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu amo. Vamos terminar. A gente tem que terminar, mas Daniel, última coisa. Daniel, eu amo aquela parte, quando Daniel diz assim, tinha tal besta com não sei quantos chifres, que reinou, destruiu tudo. Tinha outra besta que até foi naquele ambiente que surgiu a moeda pela primeira vez, né? Que dominou tudo. E aí ele diz, quando eu estava vendo todos aqueles animais monstruosos, aquela besta, de repente eu olho para o céu e eu vejo um trono e vários tronos se locomovendo. O Senhor falou comigo, Júlio, é o que a igreja precisa. Os principados, as bestas, os reinos estão se posicionando e tanta coisa terrível, mas olha para os céus e veja que o meu trono está se locomovendo na sua direção. Meu trono é inabalável. Amém. E existem outros tronos que são os santos que vêm junto com o Senhor. Ou seja, isso é fenomenal, isso é maravilhoso. E eu estou cheio de esperança. Amém. Lívia, obrigado. Nada, Júlio, só eu que agradeço. Eu amo a sua vida, o Gustavo, as meninas. Também. Tão bom ver vocês. Nós também amamos vocês meu muito. Pai, como é bom amar Jesus. Amém. Como é bom amar Jesus. É o que nos sustenta, nos mantém em cada dia. Amém. Você pode orar abençoando esse povo aí? Amém. Pai querido, nós oramos por liberar de fome e sede nos corações.
Ai, Jesus. Cada um que nos assiste Meu nessa Deus. hora, pelas tuas misericórdias, que a glória do Senhor toque, que o Senhor encha os corações de esperança, que o Senhor enche os corações de expectativa, Senhor Deus, Jesus. e desejo pela tua presença, desejo pelo teu altar, desejo, Senhor Deus, por um retorno, Deus, Amém, Jesus. aos fundamentos do teu evangelho, aos fundamentos da tua presença. Oh Deus, a simplicidade, Senhor, de quem tu és, Jesus. Que haja, Senhor Deus, um desejo santo, Deus, pela presença do Senhor. É tudo que nós precisamos, Senhor. Tudo que nós precisamos está escondido em Ti, Jesus. Por isso, vem, Senhor, desperta corações e mentes, agora mesmo. Desperta, levanta, Senhor Deus. No meio dessa geração, levanta pessoas, levanta jovens, adolescentes, crianças, jovens, velhos, levanta pessoas, Senhor Deus, comprometidas com o teu coração, Amém, com a Jesus. tua verdade, Senhor, com o futuro eterno que o Senhor tem, para serem luz e sal neste tempo, Senhor, para manifestarem a tua glória. Levanta pessoas confiáveis, Deus, aos teus olhos, Senhor Deus, sobre quem o Senhor pode depositar, Senhor Deus. Depositar, Deus, aquilo que está no teu coração para estes dias. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, obrigada pela vida de Judson, April, seus filhos, Deus. Obrigada por essa família tão querida. Que o Senhor continue guardando eles, Deus, e conduzindo de acordo com o teu querer e a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Jesus, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua bondade e a tua misericórdia sobre nós, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bom. Glória a Deus abençoe a sua vida, meu Amém. querido. Dá o like aí, compartilha com outra pessoa. Se inscreva. Se inscreva, tem isso aí também. A Bíblia já YouTube há muito tempo. Me dá a dica, você inscreve, se inscreva, qualquer outra coisa. Dê um like, Dê um like, qualquer outro, compartilha. Eu esqueço isso tudo também. Deus abençoe vocês, nós amamos a sua vida. Lívia, nós amamos a igreja brasileira Amém. tanto. Muito, muito. Somos tão gratos por vocês. Amém. Que tem, sabe, esses últimos anos eu tenho, às vezes alguém tá ministrando louvor, eu começo a agradecer, obrigado pelos ministros. Teve uma época que eu fiquei com raiva, ministro louvor é um problema, mas ultimamente o Senhor tem me dado uma gratidão tão grande. Glória a Deus. Pelos ministros de louvor que nos conduzem à presença do Senhor. Amém. Glória Obrigado, a Jesus. obrigado Glória a pelos Jesus. profetas que o Senhor tem dado para essa nação. Graças a Deus. Um beijo, Amém. Deus te abençoe.